Ômega Web Rádio. Boa noite. Hoje com mais um programa Fatos em Destaque. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o trabalhador, a condição do trabalhador na nossa região e, de um modo geral, na questão da pandemia e na atualidade. Porque a pandemia trouxe uma série de consequências para os nossos trabalhadores, para as pessoas de um modo geral, claro, para as empresas. E isso precisa ser mais discutido pela sociedade. Então, a gente precisa efetivamente de pessoas que conheçam esse processo, que saibam como fazer algumas mediações, como, quando necessário, apoiar a empresa, quando necessário, apoiar o empregado, para que esse equilíbrio não seja quebrado e que a gente não tenha mais situações de dificuldade diante de um país com tantos desempregados, né? Então, a gente vai falar hoje com o Herbert Passos, que trabalha aqui na Força Sindical, é coordenador da Força Sindical, presidente do Sindicato dos Químicos aqui da Baixada Santista, e ele tem uma vasta experiência na questão do trabalho, na questão ambiental, e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso hoje. Obrigada, Herbert, por estar aqui hoje. Eu que agradeço os convites, com satisfação que, através do seu programa, nós possamos conversar com o pessoal que está nos ouvindo aqui, para conversar bastante. E vamos lá, porque é muito bom. Tá certo. Bom, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão do trabalhador hoje, pós-pandemia, nas indústrias. Bom, o trabalhador hoje na indústria, o mais importante que ele tem que entender é a necessidade de qualificação. A qualificação sempre foi necessária, até porque é um costume no mundo todo a educação profissional contínua, o que não é uma cultura do Brasil. Então, isso aumenta muito o turnover, então há muita substituição em função de que as pessoas entendem que quando elas entram no local de trabalho, conseguem um emprego, elas perdem a necessidade de continuar estudando. E não. O local de trabalho está sempre em evolução. As pessoas têm que evoluir em conjunto. Então, a necessidade de trabalhar e estudar é uma constante, não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. E é uma coisa que nós precisamos mudar essa cultura, para que ele possa ter melhores condições de trabalho, ter a progressão na sua carreira e melhorar a remuneração e benefícios. É importante fazer isso, porque sem essa condição não vai haver a contrapartida das empresas. Elas querem produtividade e o trabalhador quer melhor qualidade. A questão do ambiente de trabalho, né, que hoje já é discutido na legislação brasileira, a qualidade de trabalho, a exigência desse trabalhador e a mudança no perfil do trabalhador, né? O trabalhador mais jovem tem um perfil bem diferente do trabalhador que tem 40, 50, 60 anos. Como é que as indústrias estão lidando com essa diferença? Porque o jovem hoje, ele prefere a qualidade de vida a um trabalho mais extensivo, com um ganho maior, às vezes. Como é que a indústria está lidando com isso? É verdade, o jovem prefere uma jornada bem definida do que ganhar hora extra. Essa é uma coisa bem clara. Hoje há uma mudança da filosofia das empresas. Então, existe realmente um choque de gerações, existe um choque de adequação da filosofia, uma filosofia realmente que é global, que é a filosofia de inclusão de gênero, inclusão de raça, inclusão de etnia, o respeito às diferenças. Isso é toda uma mudança que estamos implantando. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Você sabe, as pessoas são, em geral, elas são blindadas a mudanças, elas não aceitam muito. O jovem até aceita, porque ele é parte da mudança. Sim. Mas as pessoas mais antigas estão acostumadas. É aquela história, eu sempre fiz assim, por que eu vou mudar? Eu sempre fiz esse tipo de piada, por que eu não vou fazer mais essa piada? Não. Hoje existe uma nova política de relacionamento que traz mais respeito às pessoas.
mais do que elas serem trabalhadores ou questões hierárquicas dentro da empresa, mas elas serem consideradas como pessoas. Isso tem que ser valorizado. Então nós vemos, outro dia eu estava conversando com uma empresa, uma funcionária foi contratada para ser mecânica. Até o supervisor, para proteger, falou, não, isso é trabalho pesado, vai ficar como secretária. Não, ela tem que ficar como mecânica, porque ela estudou para isso e ela tem direito a desenvolver a sua carreira profissional como mecânica. Então, é essa adequação dessa nova filosofia que nós estamos implantando, mas não vai ser fácil não, vai demorar bastante tempo, mas vamos chegar lá. Sim, eu acho que a gente realmente tem uma mudança muito grande de perfil, né? Eu sei porque eu sou professora universitária e os alunos, eles mudaram muito o perfil. E eu acho que hoje tem uma certa resistência das pessoas que têm um pouco mais de idade de aceitar essa nova condição do jovem, né? Então, eu costumo dizer que o conflito ele é muito grande quando a gente tem no mesmo setor pessoas muito jovens e pessoas com mais idade, porque é difícil dessa conversa, né? O que eu digo e o que a outra pessoa entende. Exatamente. Somos todos responsáveis pelo que falamos, não pelo que as pessoas entendem. Eu até tenho no meu Facebook, eu começo com essa situação, é o meu lema. Mas é extremamente importante. Existe um conflito de gerações? Sim, não há dúvida que existe isso daí. É uma coisa que nós já vínhamos nos preparando. E eu acho que até que o setor químico tem um pouco menos, porque nosso volume de funcionários é menor, exige um nível educacional um pouco maior do que a média. Então, houve uma permeabilidade maior, mas ainda existe, não há dúvida que existe. As pessoas aceitarem, as mulheres trabalhando igualmente, concorrendo para os mesmos postos, é uma coisa nova. Até porque, por exemplo, na indústria química, devido a uma série de situações, nós não tínhamos muitas mulheres em função da defesa. Ou teve que haver uma melhoria na qualidade de trabalho, no ambiente, para que as mulheres pudessem trabalhar no mesmo local. Porque o local realmente era ruim para as mulheres. Então, hoje o local está mais adequado, é um ambiente está mais saudável, né? As pessoas não ficam mais expostas a tantos produtos como se usava antigamente. E hoje a mulher pode participar e concorrer bem. Nós temos muitas gerentes hoje nas fábricas, tudo mudou muito. Até em alguns lugares falam, não, tá ruim, né? Tá ruim porque tá faltando mais mulher aí, tudo. Então existe até em alguns lugares esse tipo de filosofia. Mas ainda existe muita resistência de algumas pessoas de terem chefes mulheres, né? Exatamente. E olha, eu vou te falar, no meio do sindicalismo, então, é muito mais forte temos as mulheres. Realmente precisamos, para você ter uma ideia, na minha central, força sindical, hoje é obrigatório que 50% dos cargos sejam ocupados por mulheres. Se não tiver 50%, não pode concorrer a cargo dentro da central. É obrigatório. E tivemos que criar essas normas para que as pessoas entendessem que era obrigatório. Né? Então, mas temos que formar inicialmente em forma de cotas, Sim. Mas gradativamente essas pessoas serão substituídas por condições qualificadas, tudo. Vamos chegar lá. Estamos no meio do caminho. Eu acho que já chegamos no meio, né, Raquel? Eu acho que as mulheres já avançaram muito, mas não é só a mulher, né? A mulher, o negro, o vulnerável, o índio, né? As minorias, né? Os diferentes gêneros, que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de lidar com o que é diferente. Exatamente. Para você ver a questão de aceitar os casais de mesmo sexo, hoje nas indústrias químicas já é uma questão normal, a questão da assistência médica ser comum para casais do mesmo sexo, tá? Então isso aí já houve um desenvolvimento e uma aceitação maior, né? Mas isso é devido a situação específica. No setor químico, é quase todo controlado por multinacionais, que já trazem essa filosofia da Europa, dos Estados Unidos, de países que já se adequaram a esse tipo de relacionamento, né? Então, existe isso no setor. Não vou te dizer que existe isso em todos os lugares, que não existe. A gente vê ainda muito conflito, as pessoas nos procuram no sindicato, mesmo não sendo da nossa categoria, para que a gente as ajude. Questão de assédio é comum. Infelizmente, ainda no Brasil,
o homem se acha no direito de conquistar uma mulher, ainda se usa a palavra conquistar, que se você fosse ver, politicamente é uma palavra errada, né? Então não é conquistável. Então essas situações todas ainda exigem muito. Ainda bem que no nosso setor o negócio já foi um pouquinho mais além, apesar da resistência. Que bom, porque, na verdade, a gente que lida com a justiça, a gente vê muita questão de assédio sexual, e por incrível que pareça, né, eu achei que com a pandemia, pelo distanciamento, a questão do assédio iria diminuir um pouco, né, principalmente o sexual. Mas, assim, a gente sabe de muitos casos de assédio por e-mail, pelo WhatsApp, pelo telefone. Então, ao invés da pessoa se intimidar porque ela ia deixar aquilo registrado, não, ela fez questão de deixar registrado, né? As pessoas passaram a se sentir blindadas pela distância. E aí, então, realmente, nós tivemos muita notícia de assédio, isso ocorre no sistema em geral, né? Vimos acontecer. Agora, o que é bom é que nas grandes empresas existe todo um procedimento de compliance, todo um procedimento de denúncia, né? Vocês têm linha de denúncia? Temos linhas de denúncia, né? Até o próprio sindicato funciona com linha de denúncia, qualquer denúncia não há necessidade de identificação. Então isso aí tem desenvolvido bem, e todas as nossas indústrias têm canais de denúncia que são acompanhadas de perto pelo sindicato, né? Normalmente a pessoa que faz a denúncia no canal interno faz para o sindicato também, para que acompanhe. Porque, sabe, não há confiança plena no Brasil, então as pessoas fazem ao mesmo tempo essa dupla denúncia e a gente pode acompanhar. Mas, em geral, vou te falar que existe realmente a aferição da denúncia, não só em casos de assédio, mas às vezes em casos de desvio. Isso aí realmente acontece à procura de entender realmente o que aconteceu. Quando o senhor falou da questão da mudança, por que o senhor acha que é tão difícil implementar uma mudança dentro de uma empresa sem que a Rádio Peão espalhe aquela notícia de que a mudança vem para causar só prejuízo para todo mundo? Às vezes até um benefício é entendido de maneira errada. A comunicação hoje é uma coisa extremamente importante, encontrar a linguagem correta da comunicação. Você vê, por exemplo, uma empresa aqui da região, ela resolveu fazer um programa para facilitação futura das pessoas que vierem a se aposentar. Então, pessoas que têm na sua faixa de 40 anos, tudo, poderiam se inscrever nesse programa para daqui a algum tempo, quando fosse se aposentar, entender um pouco mais de autogestão financeira, questão de assistência médica, questão de relacionamento familiar. Porque aquela questão, a pessoa numa fábrica, ela passa mais tempo junto com o seu pessoal do que com a família. Então tem que entender que tem que reocupar um espaço. Então todo aquele procedimento que foi um benefício, foram contratados diversos profissionais. Quantas pessoas se inscreveram? Nenhuma, porque se espalhou que quem se inscrevesse ia ser mandado, era um processo para ser demitido. Quer dizer, até isso. Então essa resistência a mudanças tem muito a ver com a nossa questão latina, né? Sim. Que relaciona muito o emprego a uma questão emocional. E emprego não é questão emocional, é uma questão comercial. Eu vendo minha hora e o empregador compra minha hora. É isso que existe. Então, para até entender isso daí, ainda tem setores dentro da empresa que são feudos. O gestor, ele trata aquilo como se fosse uma extensão da sua casa, do seu lar. Sim. Então tem a pessoa que ele protege, a pessoa que ele não protege. Nós temos tudo isso ainda para dirimir, para gerenciar. Mas faz parte, né? Faz parte do dia a dia. Acho que ninguém resolve. Enquanto não resolver, vai existir sindicato. Porque o sindicato só existe porque tem problema. No momento que nós conseguimos... A grande vitória do sindicalismo vai ser acabar com os sindicatos. Vai ter um relacionamento bom e o sindicato se tornará desnecessário. Eu acho que é um pouco difícil, né? Porque o ser humano é muito complexo. Então, exatamente. A gente tem uma série de questões que envolvem as pessoas. A gente vê, né, no micro-organismo familiar, a gente tem conflitos que não acabam mais. Imagina quando você vai para um macro-organismo como é uma indústria. Eu falo isso por brincadeira, até porque eu acho que o ideal da democracia
é que exista discussão, existem opiniões divergentes. Eu falo muito, pessoal, democracia é o direito das minorias, não é a maioria ou obrigar a minoria a aceitar. Então, é ter direito ao contraditório, e o contraditório é que faz a gente evoluir. Eu falo muito para o meu pessoal da diretoria, não preciso que me dê tapinha nas costas, preciso que indiquem os meus erros para que evitem que eu venha a tropeçar. Tá? Então, nós todos erramos, então precisamos de contraditório, precisamos de crítica. E nem sempre é fácil aceitar a crítica. Eu digo até por mim mesmo, eu não gosto de aceitar a crítica, mas sei que ela é necessária. Sim, eu acho que a crítica, quando a pessoa ela consegue entender que a crítica é um estágio para você galgar uma evolução pessoal, profissional, enfim, ela consegue entender essa crítica, ela acolhe a crítica, claro, desde que a crítica seja inteligente, tenha coerência, né? Nós não vamos falar aqui numa crítica pejorativa, que isso sim não é admissível. Mas a crítica, quando ela vem para ajudar você a melhorar, ela deveria ser muito bem aceita, né? Sim, as pessoas precisam entender isso. Uma das coisas que eu faço questão quando nós formos fazer processo de renovação de diretoria, é buscar as pessoas mais críticas que tem para colocar, porque essas vão ajudar o sindicato a evoluir. Nós precisamos de crítica, não precisamos só de apoio, não. Então, as pessoas que estão mais acostumadas a se insurgirem nas assembleias, tudo aí, é dessas pessoas que nós precisamos, porque elas ajudam a entidade a evoluir. Isso faz com que realmente a gente tenha o sangue continue fluindo, né? Porque se não bater esse coração, não funciona. É verdade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Hoje em dia a gente fala muito em habilidades, né? Os empregados, os colaboradores, né? Hoje parece que a CLT fala em empregado, e quando a gente fala em empregado, parece que a gente está cometendo um crime, tem que falar colaborador. Então, os colaboradores, os empregados, os trabalhadores, quando a gente fala em competência, né? O que as empresas buscam? Talentos, os famosos talentos, né, que estão nos anúncios. O grande problema, Raquel, o grande problema da forma de administrar. Hoje, uma pessoa entra os organogramas da maioria das empresas são organogramas fixos. Isso é um grande problema. A acessibilidade dela, a promoção, tudo, vai depender se alguém morre, ou se alguém aposenta, ou se alguém muda de emprego. Isso daí é muito ruim. Eu conheço algumas administrações que são por competência. Tá? Então, a pessoa... A meritocracia. Exatamente. O que acontece? A pessoa entra numa empresa, é apresentada para ela uma curva de competências. Então, conforme ela for agregando competências, ela vai tendo a sua carreira profissional andando. Se ela ficar acima da curva, sem problema. Se ela ficar muito abaixo da curva, ela vai perder o posto de trabalho. Mas é o que se espera dela. Né? Para a pessoa ir agregando competências. Ela vai se certificando naturalmente em órgãos, ou órgãos públicos, ou órgãos da própria empresa, ela vai se certificando e vai agregando. E com isso, ela vai tendo o retorno econômico, retorno financeiro, tudo, que ela vai sendo promovida. E é uma coisa interessante. Eu tenho uma empresa, por exemplo, que ela tem as melhores remunerações por função. Teoricamente, ela deveria ser a maior média salarial. Não é. Por quê? Na outra empresa que opera por competências, por já ter o pessoal todo subido de nível, a média de remuneração dela é superior à das outras. Entendi. Então, nós temos isso. Temos as outras ferramentas, como ferramentas de participação de lucros e resultados. É uma ferramenta de remuneração específica, né? Remuneração variável, é outra condição que realmente valoriza, mas tudo parte da forma de ser comunicado. A comunicação é essencial. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava conversando com uma das empresas e as pessoas falam: eu tenho direito a 3 salários por ano de participação, mas se acontecer isso, eu perco tanto, se acontecer, eu perco tanto. Eu cheguei na empresa: isso não é um plano de premiação, é um plano punitivo, porque a pessoa está perdendo. Sim. Como é que tem que ser comunicado? A partir de tal momento você ganha isso, depois você atinge e ganha mais aquilo, e com isso vai valorizando. A mudança da forma de comunicar já trouxe benefícios, então, porque tudo é forma de comunicação.
há um tempo atrás, eu fui convidado para escrever umas crônicas para um livro que estavam fazendo. Aí a pessoa pediu para mim, me diz como é que você faz a crônica como destruir uma empresa. Eu falei, como destruir? Sim. Basicamente, o que eu discorri foi a questão da comunicação. Sim. O sindicato, ele tem uma capacidade de comunicação muito mais ágil que as empresas. Então, ele tem a capacidade de destruir. De maneira alguma, interessa destruir uma empresa. Sim. Interessa que a empresa seja melhor. Mas se uma empresa não cuidar da comunicação, ela aperta o botãozinho de autodestruição. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Quando eu converso, às vezes, com os meus alunos, e a gente fala de habilidades e competências, e às vezes eles me perguntam assim, mas por que as empresas gostam tanto da famosa inteligência emocional, né? Por que isso é tão valorizado dentro da empresa? E às vezes eu converso com eles porque a pessoa que consegue manter o racional ou o equilíbrio em situações desgastantes, né, que elas precisam tomar uma decisão emergencial, não é todo mundo que tem essa capacidade, né? E eu costumo dizer que a inteligência emocional é uma das competências que, na minha opinião, ou você tem, ou vai ser muito difícil de você desenvolver. Porque está muito ligado ao perfil, está muito ligado à índole, né? Que é aquilo que nasce com a pessoa. Mas, de um outro lado, eu acho que hoje o discurso do gestor tem que ser muito bem preparado para o público que ele vai falar, né? Então, eu tenho que ter um discurso para aquele público que tem uma condição acadêmica não tão qualificada, outro para aquelas pessoas que têm uma condição melhor. Porque se eu tiver o mesmo discurso para toda empresa, eu vou ter conflito. Eu vou ter uma série de conflitos. Com certeza. Em algumas empresas, nós temos um profissional exatamente nesse desenho. Nós temos o chamado líder de resposta à crise. Então, é uma pessoa de função normal, ele é operador igual aos outros, mas em caso de crise, é ele que se levanta e todos o seguem. Esse é o líder de resposta à crise que se espera dele, é isso aí. Então, não é uma condição que não precisa de um gestor, de um supervisor, de um coordenador, até porque todos têm uma função semelhante, mas existe um líder de resposta à crise. Ele é responsável por isso daí. Então, para exatamente esse perfil que você coloca, isso aí já foi identificado em muitas empresas, que o que se precisa é isso. Não precisa de um gestor, de uma posição hierárquica, precisa de alguém que tenha essa capacidade de resposta. E o idioma de comunicação que você coloca é uma coisa. Por exemplo, eu sou dirigente num sindicato que tem 63 empresas aqui na região. Não adianta, eu não posso fazer uma comunicação só. Para cada empresa existe um idioma diferente. Não dá para fazer. As demandas são completamente diferentes, às vezes até divergentes, sabe? Porque existe conflito de demandas. Então você tem que passar a entender cada idioma, até que utilizando as novas formas, né? Em vez de fazer panfletos, nós temos grupos de WhatsApp em cada empresa, para que para cada um seja mandado um uniforme diferente, tudo, para que as pessoas possam até distribuir entre elas toda a informação, mas é sempre assim, para cada um idioma, para cada um tipo de texto, para cada um tipo de fala, até a entonação tem que ser diferente, em função do que as pessoas têm expectativa do sindicato. É idioma, é o que você falou exatamente, tem que ter forma de comunicação, é a coisa mais importante hoje. E a gente fala muito em crise de emprego, né? Mas, na verdade, as indústrias, muitas vezes, as empresas, de um modo geral, elas não conseguem preencher as vagas, né? Verdade. Isso é uma coisa que precisa ser falada, né? O Brasil precisa voltar a formar gente para a vaga que é necessária. É impressionante a nossa Baixada Santista. Até devido ao nosso perfil do sindicato, nós sempre fomos demandados pelas grandes empresas que vieram para a região para que nós conseguíssemos preencher as vagas. Supermercados, por exemplo. Vou te falar, supermercado, o que eu mais tenho dificuldade de colocar é o chamado eiro. Conhece o eiro? Não. É o padeiro, é o açougueiro, é o pessoal da rotisseria. E eu não tinha isso daí, o peixeiro. Nossa, tinha hora que eu ia lá no
os supermercados vinham se instalar, eu ia roubar peixeiro lá do mercado de peixe, né? Então o pessoal até brigava comigo, já veio ele para pegar a gente daqui, para levar os peixeiros para os supermercados, porque eu não tenho eiro. Eu fui buscar açougueiro lá no Paraná, para poder cobrir as vagas, né? Então, contador tinha dificuldade até para colocar, porque essa questão da especialização é muito difícil aqui na Baixada. Na Baixada Santista, ela sofre disso. Na indústria química, então, nós estamos penando hoje, né? Estava até conversando com as empresas para nós construirmos um curso aí para produzirmos no mínimo mais 60 técnicos aqui para podermos adequar as necessidades das indústrias. Ainda esse ano precisamos disso daí para evitar, porque nós somos totalmente contrários a que exista hora extra, né? São produtos que às vezes são agressivos, as pessoas têm limite de tempo de ficar lá. Sim, né? sim. Então nós temos que trabalhar com hora extra zero, né? Esse é o nosso horizonte, nosso objetivo, trabalhar com hora extra zero, mas nós vamos precisar realmente, nas indústrias químicas, de fazer uma contratação de um volume maior esse ano. Exatamente como você falou. Vamos precisar do auxílio das universidades para nos apoiarem, né? Então, eu acho importante isso ser falado, né? Porque as pessoas reclamam muito da falta de emprego, mas as pessoas precisam entender que elas precisam se qualificar. Porque muitos empregos também vão sumir em curto período de tempo. Né? E uma realidade, Raquel, eu sou de um sindicato de trabalhadores em indústrias e eu tenho certeza de uma coisa: cada vez menos nós vamos precisar de profissionais em indústria devido à automatização. Então vai haver uma migração natural da mão de obra das indústrias para a mão de obra para a área de serviços. Então vai sair da produção de bens para a produção de serviços. Então temos que focar muito bem a produção de serviços, aumentar a qualidade, a qualificação, até porque o serviço está direcionado ao ser humano. Sim. E com isso é uma melhoria da qualidade de vida. Então vai haver a migração natural, mas ela vai ser acompanhada de duas coisas. Uma, da redução da jornada de trabalho para poder receber um número maior de pessoas e com aumento de produtividade, porque senão você não consegue justificar a redução da jornada de trabalho nem a remuneração oriunda disso. Então, a qualificação vai levar ao aumento de produtividade e à expansão do mercado de trabalho na produção dessa mão de obra na área de serviço, mas que vai migrar muita gente da área da produção de bens, vai reduzir. Eu acho que áreas como TI, né, são áreas que vão ter sempre, já tem, né, uma demanda muito grande e não se consegue vagas, as vagas não são preenchidas com tanta facilidade, mas eu acho também que essa questão do serviço, parece que tem uma cultura brasileira que o serviço ele não precisa ser qualificado. Exato. É uma coisa incrível e as pessoas não têm interesse. Nós fizemos os cursos aqui de qualificação para o pessoal de área de shopping, porque queríamos que a pessoa pelo menos tivesse o inglês de atendimento, o espanhol de atendimento. Você não consegue que as pessoas venham para fazer esse curso, é uma dificuldade. Tá? E aí, o que acontece? Eu estou acostumado, porque eu fiz muito tempo, eu fui em relações internacionais, então eu trabalhava com relações internacionais. Qualquer lugar que eu ia, no exterior, as pessoas procuravam me atender. Hoje, se eu trago uma pessoa falando um pouquinho enrolado, a primeira coisa que o atendente no comércio faz é fugir. Ele sai de perto, que não quer entender, não quer atender. Então, principalmente aqui na Baixada, a gente vê com muita dificuldade isso daí. Então, não existe essa qualificação da mão de obra na área de serviço. Você colocou exatamente o que acontece. As pessoas acham que não é necessário. Não, é necessário, é muito importante. As pessoas, por exemplo, que a gente fala muito, um caixa hoje, ele não se preocupa mais em saber fazer a conta. Não. Saber fazer o troco. É uma coisa difícil. Se pifar a máquina, o que vai acontecer? Faltou energia, não vai funcionar o supermercado, não vai funcionar a padaria? Tem que funcionar. As pessoas precisam aprender.
Eu fui fazer, para esse pessoal do supermercado também, nós precisávamos de um número grande, e a demanda o que que era? Nós tínhamos que aplicar um teste. Teste muito simples. Eram 10 operações matemáticas, né? Eram 3 subtrações, 3 adições, 2 multiplicações e 2 divisões. Eu ficava com medo quando ia fazer a verificação do resultado. Metade não passava, porque não sabia fazer as operações mais simples. Então, você vê, as pessoas precisam entender do que fazem. Elas não, é um trabalho e não um emprego. É trabalho. Então, o outro lado não vai ser teu protetor, ele vai ter uma relação comercial. Então, temos que entender que nós vamos vender a nossa hora para uma pessoa que vai comprar a nossa hora. A relação é puramente comercial. Sim. É difícil, eu vejo realmente isso, a dificuldade que as pessoas têm de entender que a profissionalização é essencial. É assim, e também acho que as políticas públicas elas deveriam incentivar mais os cursos profissionalizantes. Porque, na verdade, não adianta eu ter todo mundo dentro da universidade e ter aí um número em torno de 50, 40, ou eu acho que esse número até não é tão fiel, de analfabetos funcionais. Exatamente. Temos muito disso daí. Eu sou conselheiro do Sistema S, atualmente já fui conselheiro do Senai, no Conselho Nacional, não aqui, mas em Brasília. No momento eu sou conselheiro do SESI, né? Veja, se você comparar a formação dada pelo SESI, é totalmente diferente, é 1000 vezes melhor. Se você tiver a oportunidade de visitar o SESI, aqui no SESI, aqui na divisa ali. Eu já visitei, eu já fui visitar. Então você vê a qualidade Sim. do ensino, né? Eles provocam que o aluno se desenvolva, se acostume a se desenvolver. Sim. Isso é uma coisa que hoje o aluno do setor público em geral, ele não é chamado a se desenvolver, Não. ele só está sendo certificado. Muitas vezes ele é o que você colocou, analfabeto funcional. Ele só se certificou e pronto. Então ele tem dificuldade quando você vai levá-lo para aprender uma função mais técnica, a ele ser produtivo. Porque nenhuma empresa vai contratar uma pessoa se ela não tiver a capacidade produtiva. E aí o que acontece? A Baixada Santista é importadora de mão de obra. Mantemos o nosso nível de desemprego constante aqui é um nível de desemprego constante, e nós importamos mão de obra qualificada. Essa é a nossa realidade aqui. Pois é, eu acho que poderia haver um encontro, né, maior entre, ou pelo menos uma aproximação da indústria, nesse polo industrial que a gente tem aqui, com as próprias universidades. Sim. Né, para que cursos também fossem desenvolvidos justamente para essa mão de obra qualificada poder ser preenchida. Nós começamos um procedimento chamado Inova, que era justamente desenvolver a Baixada Santista, né, fazer um processo de inovação. As indústrias estavam juntas, as universidades, todas elas juntas, né, mas ele perdeu um pouco de fôlego, né, mas era exatamente isso. A indústria e as universidades em conjunto, mas principalmente para passar para as universidades qual é a demanda real das indústrias. Elas entenderem e criarem as suas grades de acordo com a demanda, né? A gente falava muito, o cliente das universidades são as empresas. Então, as universidades, não adianta chegar e falar, não, estou formando engenheiro. Não, você tem que formar um profissional. Um Sim. profissional que as empresas precisam. Você não vai formar um filósofo. Um filósofo você pode formar à vontade, mas você não está formando uma pessoa para trabalhar. Tá? Então, você tem que formar uma pessoa para... Lógico, eu sei que nós temos que ter desenvolvimento, existe a necessidade de inovação. Eu acho que existe espaço tanto para o filósofo, mas tem que ter um espaço para o profissional, né, para o profissionalizante, até pela condição do nosso país. Nós precisamos entender que ainda somos um país em desenvolvimento. Exato. Então a gente tem uma carência educacional muito grande, né? Nós precisamos de programa de desenvolvimento de tecnologia. Isso é real. Precisamos desenvolver tecnologia.
mas precisamos do profissional aqui para o dia a dia, certo? Para sustentar o desenvolvimento. Sim, sem dúvida. Então, são as duas partes. O desenvolvimento é uma coisa e a tecnicidade já atual, ela continuar. Até porque, por exemplo, no agronegócio, a gente tem uma formação específica e a gente tem, principalmente no interior, e aí Mato Grosso, a região centro-oeste, eles desenvolvem cursos e as pessoas conseguem fazer isso de uma maneira melhor no agronegócio do que faz nas indústrias hoje. O agronegócio brasileiro está extremamente desenvolvido. Você tem as máquinas hoje funcionando através de GPS, sem motorista, tudo. A distribuição do fertilizante, dos grãos, está uma qualidade muito boa. Nós temos altíssima produtividade no agronegócio. Só que o agronegócio, ele é concentrador de renda. Certo? Até porque você não agrega valores, assim, você agrega valores somente para o empresário. Então você não consegue uma distribuição de renda. O que difere, por exemplo, da indústria. A indústria, ela agrega valores, né, à mão de obra. A mão de obra ela consegue uma remuneração melhor, o que difere. Então hoje nós temos uma discussão muito grande sobre a tributação dessas condições. O agronegócio paga hoje no máximo 3%. De tributos, enquanto que a indústria no Brasil paga mais de 40%. Eu vou te dar um informe, um briefing do que acontece, por exemplo, com fertilizantes. Hoje fala-se muito, fertilizantes foi afetado pela guerra da Ucrânia. Era a pergunta que eu ia lhe fazer. Veja, nosso maior problema, nossa maior guerra é a guerra fiscal. O nosso fertilizante, olha como é que ele concorre. Aqui, o Brasil produzia 11 milhões de toneladas, hoje produz menos de 7. Ele consumia 24 milhões, hoje consome mais de 40 milhões. Então, mas por que aconteceu isso de reduzir a produção? Primeiro, o fertilizante está na LETEC, lista de exceção da tarifa externa comum. Fertilizantes entra com 0 aqui. Aí temos a chamada guerra fiscal. Eu produzo aqui o fertilizantes, pago 9% de ICMS e quando eu mando para Mato Grosso, vem mais 8,4%. Então, já estou pagando 17% em contrapartida do outro produz 0. Tem 0 de tributo. Então, a guerra fiscal é maior do que a guerra da Ucrânia para a gente. Só para você ter uma ideia do impacto que acontece isso daí. E com isso, estamos importando o quê? Estamos importando o desemprego. Porque nós estamos gerando emprego lá fora, que produzem 30 milhões de toneladas. O setor já se propôs até a dobrar a produção no Brasil com recursos próprios, desde que fosse arrumada essa questão do ICMS e da tarifa externa comum. Essa é a demanda do setor. Eu falo que eu sou representante dos trabalhadores na Frente Parlamentar da Indústria Química. Discutimos muito. E outra coisa, a insegurança tributária, a insegurança jurídica é muito grande. No nosso país. Só para você ter uma ideia, no dia 31 de dezembro, todo mundo prepara seus orçamentos em outubro, novembro. Né? Chega no dia 31 de dezembro, na parte da noite, o governo federal coloca uma medida provisória a 10,95, alterando a tributação da indústria química. O que acontece? Lógico, ele fez a questão, a anualização está correta, tudo, mas ele faz uma medida provisória extinguindo um benefício que existia, o chamado REIQ, Regime Especial da Indústria Química, e acabou aumentando a tributação do setor químico em geral. Né? E até hoje eu recebi o relatório do deputado Alex Manetti, ele mantendo isso daí, nós vamos brigar muito com ele, né? Porque ele faz isso aí, vai provocar provavelmente um corte de 80 mil postos de trabalho. Né? E o que acontece? Você reduz a produção, você reduz o ganho do Estado em termos de tributação. Essa era uma necessidade, a manutenção do regime especial da indústria química. Ele já vinha sendo mantido e a contrapartida feita socialmente. Mas o deputado resolveu manter essa situação. Nós estamos trabalhando agora para, pelo menos, tentar inviabilizar esse regime, né, conversando com os diversos deputados, pelo menos para manter o setor químico. Por quê? Aumento da tributação, o setor sofre essa questão e sofre com a competitividade.
Todos os países industrializados têm regimes especiais para as indústrias químicas, porque você tem que fomentar a produção e o desenvolvimento da indústria. Só que aqui no Brasil, veja lá, em 31 de dezembro aparece imposto novo para o dia seguinte. É uma coisa ruim, insegurança tributária. Quem é que confia em investir num país que tem uma insegurança dessa? Isso é uma pegadinha. 31 de dezembro, você fazer uma legislação tributária. Isso é muito complicado, né? A gente sabe que o Brasil, infelizmente, é um país que essa questão da insegurança jurídica, política e econômica faz com que o Brasil permaneça na condição de país em desenvolvimento. Exatamente. Você imagina, por exemplo, hoje discute-se muito a atualização das verbas do fundo de garantia. Tem esse processo tá lá de calço de mesa, né, até ser desenvolvido. Bom, as pessoas pensam que isso aí, o impacto disso aí vai ser só no fundo de garantia. Não. Isso aí, as empresas vão ter que recalcular as multas sobre o fundo de garantia no momento da demissão. Então, há discussão sobre as multas, por quê? Devido a tantas inseguranças jurídicas que acontecem. É gozado, né? Aqui nós temos um legislador que se vangloria de trazer verba. Ora, o legislador ele tem que votar a lei. Sim. Nós temos um executivo que faz medida provisória, legisla. Então, nós temos um judiciário que também legisla. Então, a tripartição de poderes ainda existe no Brasil. Executivo, você é o dono da caneta, você que diz para onde é que vai a verba. Ponto. Legislativo, você fiscaliza e você faz as leis. E judiciário, você julga. Tem que haver a separação. Sim. Essa mistura no Brasil, ela causa toda uma insegurança para o investidor. Sim. Como é que uma pessoa vai botar dinheiro numa bagunça dessa que ele não sabe o que vai acontecer? Eu falo muito isso porque eu lido com as multinacionais aqui e às vezes me perguntam como é que funciona isso. Eu falo, bom, até hoje funcionou assim, amanhã eu já não sei, não posso te garantir. Por isso que as empresas que estão acostumadas a ter o que a gente chama de planejamento a curto, médio e longo prazo, quando chega no Brasil médio e longo prazo, esse médio e longo prazo acaba ficando curto também, não é? Exatamente. Porque eu sei porque eu já convivi com muita gente que trabalhava em setor administrativo de grandes empresas multinacionais e, assim, não, a reunião é para reorganizar o plano de longo prazo no Brasil. Mas por quê? Porque a tributação aumentou, porque os incentivos diminuíram, porque... Na verdade, isso tudo faz realmente com que quem vem do exterior... Primeiro, o nosso sistema tributário é uma bagunça, no sentido de que é muito complexo. Então, vem alguém do exterior, ele não entende do nosso sistema tributário. Ele não entende como funciona, né? Eu acho que ele foi feito para ninguém entender mesmo. Eu acho que assim, eu sempre falo que não tem muito interesse nessa reforma tributária, porque tem muita gente que ganha dinheiro com isso, né? E olha, eu acho que o principal que nós precisamos, de todos os planos de governo, que nós temos muitos candidatos hoje, o único que não aparece é o mais necessário, que é a reforma tributária. Sim. Nós precisamos numa questão tributária inteligível, né? Que todas as pessoas possam conhecer. Mas é justamente a única coisa que nenhum candidato fala é sobre reforma tributária, você já reparou? E a reforma que, né, estava aí para ser feita, ela já foi tão minguada que mesmo que ela aconteça, ela não vai causar nenhum impacto na sociedade. A gestação dela foi absurda. Além de longa demais, né, foi demandando tempo suficiente para serem criados blindagens. Então, se ela vier, ela não vai ter efeito nenhum. Nós precisamos de uma definição, certo? Eu acho que uma redefinição tributária, ela não é, principalmente o Estado de São Paulo, não é interessante, em função dele ser o que tem maior capacidade tributária, mas ela é extremamente necessária para o país. Nós precisamos redefinir para que as empresas possam investir. Porque o Estado não tem dinheiro para investir. O Estado, ele investe o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro de todos que estão nos ouvindo. O dinheiro do Estado é nosso. O governo não dá nada para ninguém. Para ele dar para alguém, ele tem que tirar de alguém. Tá? E aí acaba encarecendo a vida de todos. Tá? Então, nós temos um Estado inchado, em demasia, e até porque ele se dedica a coisas que não são de Estado. Qual é a função do Estado? Educação, saúde, segurança.
Essas questões, e lógico, normatizar a vida de todos. Sim. Mas em todo lugar que você está, tem a mão do Estado. Né? Você vê, olha, nós estamos aqui num porto público. Nosso porto é o maior porto do Brasil, o maior porto da América Latina, 130 anos, um porto, mas até hoje o trem entra de frente e sai de costas, né? Não tem o Porto de Santos não tem onde o trem faz a curva, mas ele é gerido pelo Estado, certo? O Estado, ele não consegue fazer um programa a longo prazo. Sim. Esse é o problema. É porque muda o gestor, aí tem que mudar todo o plano, né? Exatamente. A política pública do Brasil, ela não consegue ter também uma política pública a longo prazo. Ela é mitigada toda vez que você tem uma mudança política mais asseverada dentro do governo federal, Exatamente. Né? Então você tem uma mudança ideológica. E outra coisa, você vai nos outros países, né? O que acontece? As grandes mudanças são dos ministros, mas até o nível do secretário executivo do ministro é uma função pública, você não muda. Então você tem continuidade nas políticas públicas. Aqui no Brasil, não. Quando muda o ministro, muda o secretário, muda todo mundo, muda até o faxineiro. Né? Então, aí nada contra o faxineiro. Às vezes é o melhor quadro que tem lá. Mas esse é o nosso problema, uma imprevisibilidade. E a única coisa, o dinheiro tem medo é de quê? É de imprevisibilidade. Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, eu queria fazer uma questão com relação aos trabalhadores, né? Quando houve o retorno da pandemia, as indústrias sentiram alguma dificuldade de readaptação do home office para o presencial? Deixa eu te falar uma coisa que foi interessante. A maior demanda para voltar foi das mulheres. As mulheres queriam voltar. Em geral, assim, por quê? Porque a mulher sempre esteve exposta à dupla jornada. E agora a dupla jornada da mulher foi uma questão concomitante, porque ela vivia e trabalhava 2 vezes no mesmo local ao mesmo tempo. Então, eu quero voltar para o trabalho, porque aí eu fico longe de tanta coisa. Então, a maior demanda, realmente, assim, em média, né? Não foi 100%, mas a maior demanda foi das mulheres para voltar ao local de trabalho, ao seu local, a ter seus trabalhos de forma presencial. A maior, embora tivesse muitas que falaram, não, eu prefiro ficar assim. Então, houve disso. Já os homens, em geral, eles se adaptaram muito mais, até porque não tinha demanda do trabalho doméstico, né? Foi mais fácil a adaptação e a manutenção do seu local. Então, nós tivemos muito disso daí também. Que engraçado, né? Isso é uma questão... eu acho que a mulher, não é só por isso, talvez muitas mulheres tenham sofrido algumas agressões psicológicas, e aí quando ela se distancia daquele núcleo familiar, ela consegue ter uma qualidade de vida melhor. É verdade, também. Eu acho que a oportunidade de desenvolvimento da mulher fica mais fácil se ela ficar no local de trabalho do que ficar em casa. Porque aqui no Brasil, ainda é muito seletiva essa relação, né? Então é necessário que seja medido o trabalho com a visualização da pessoa no seu posto de trabalho, e não apenas identificando o trabalho. Então, eu não tenho a dúvida que para a mulher é importante a volta do local de trabalho. Mas não foram todos que quiseram também. Preciso deixar bem claro isso daí. O trabalho híbrido, eu acho que veio para ficar, né? Também acho. Nós temos diversas fábricas que nós fizemos o trabalho híbrido. Então, as pessoas trabalham 3 dias por semana em casa e 2 dias na empresa, né? Nós temos essa adequação, né? Fizemos também um modelo do trabalho núcleo, né? As pessoas obrigatoriamente vão ter que estar na empresa das 11 às 3 da tarde, né? Os outros horários não, é administração própria. Então a pessoa, se achar que tem que chegar mais cedo, ela vai. É obrigatório das 11 às 3, até porque é um horário núcleo, isso aí tem essa importância. Houve também a questão de como trabalhar virtualmente, né? Foi um aprendizado. É um aprendizado, as pessoas aprenderem a trabalhar de câmera ligada, né? Para não estar fazendo outra coisa, tudo. Então, é outra coisa, porque muita gente entrava no trabalho virtual, mas com câmera desligada. Ela estava fazendo isso, existiam mais pessoas na sala, então
é necessário desenvolver a nova forma de trabalho virtual, Sim. né? Então, é totalmente diferente. Eu acho que isso ainda é uma adaptação, né? Não é todo mundo, primeiro, que consegue trabalhar virtualmente. Algumas pessoas têm mais dificuldade do que as outras. Mas eu acho que o trabalho virtual, ele tem uma questão. Ele invade um pouco a casa, né? Sim. Quando você liga uma câmera, às vezes a pessoa não querer ligar é porque ela tem um problema na casa, não quer que a casa dela seja vista. Eu vejo isso pelo alunado, né? Uhum. Mas é tão fácil, porque você cria um pano de fundo Sim, virtual, sim, tá? Então sim. você pode evitar essa situação, né? Sim, Então, lógico, eu não arrumei a casa, nem nada disso, as pessoas ficam inibidas com essa sim, situação. Mas existem hoje ferramentas para você fazer o pano de fundo virtual. Então isso evitaria esse tipo de exposição. Agora, o que acontece? Por exemplo, nas nossas fábricas, quando nós criamos os nossos primeiros acordos, como eu te falei, já vinha 2 anos antes, nós já vínhamos nos preparando para a mudança para o sistema virtual. Foram criados os procedimentos. A pessoa, para passar para o trabalho virtual, obrigatoriamente, ela tinha que fazer um curso de certificação na empresa. Ela tinha que ser certificado, conhecer os firewall, as defesas que ela tem que fazer, entender a ética de não poder abrir as questões da empresa para outras empresas concorrentes, como é ela pode trabalhar para 2, 3 empresas, não é problema, mas desde que elas não sejam concorrentes, né? sim. Então, tudo isso aí, como é que foi a informação, como é que foi a formação, como é que trabalhar a questão ergonômica, tanto que nós tivemos diversos tipos de processos, as empresas que deram desde a cadeira, a mesa, ao sistema, foi as que deram só o sistema e que deram uma bonificação para as pessoas poderem acessar. A bonificação de algumas foi de R$100, outra foi de R$500. E foi uma questão de empresa por empresa, foi adequado esse sistema. Mas todas elas tinham que passar primeiro por uma certificação. E a certificação ela tinha que ir nesses detalhes, como você falou. Mas era uma coisa que, como eu te falei, nós tivemos a sorte de estarmos preparando isso com 2 anos de antecedência. Sim. Fomos atropelados, como todo mundo foi atropelado pela pandemia, não tenha dúvida. Sim. Mas, graças a Deus, houve uma sensibilização anterior que tinha expectativa que ia acontecer. Não tão rápido, com certeza, mas quando aconteceu, ainda houve essa condição que houve um resguardo por parte. Bom, eu queria lhe perguntar também a questão do conflito. Existe muito conflito dentro das indústrias químicas? Olha, como é o normal, né, de uma gestão? Existe conflito, não há dúvida. Onde existem pessoas, sempre existirão conflitos, né? Então, nós procuramos a fazer a conciliação, né? Então, nós temos a vantagem que o nosso sindicato ele tem essa possibilidade de fazer a auditoria interna de todas as fábricas, né? Identificar os locais de trabalho, a questão da certificação de todos, que é obrigatória, mas onde existem pessoas sempre existirão conflitos, a mudança de gestores, tudo, essa questão da nova visão do mercado de trabalho, né? A identificação das formas das jornadas variáveis. Nós tivemos que colocar em alguns locais jornadas variáveis, como eu te falei, desses horários núcleos. Em outros locais, as remunerações variáveis também foram opções, tudo. Então, há toda uma mudança. E a mudança, ela gera conflitos. Toda mudança vai gerar conflitos, né? Existem maus gestores? Não tenho dúvida que existem maus gestores e a gente está lá próximo para tentar resolver. Conseguimos resolver? Não conseguimos resolver tudo. Hoje sabemos que aparentemente conseguimos resolver a maioria deles antes que eles gerem um conflito maior. Tá? Houve uma redução de demandas judiciais, houve uma redução de demanda de conflitos. Isso é uma realidade também no polo industrial aqui. Sim. Lógico, onde é que está a maioria dos problemas? Terceirizado. Por quê? Porque nem sempre a empresa terceirizada tem a capacitação de fazer, de ter a mesma filosofia das empresas tomadoras de serviço. Tá? E aquilo que a gente fala, olha, você vai contratar uma empresa terceirizada para fazer o serviço. Sem problema, você vai contratar.
Aí você abre a concorrência, aparece uma empresa e fala, eu cobro 1.000, tá? Aparece outra e fala, 1.100, outra 900. Aí aparece uma e fala, eu cobro 300. Ora, é lógico que da 300 ela vai te dar problema. Então, se você optar pela de 300, você vai ter problema. Não tem jeito. Por quê? Porque a média do mercado varia entre o 1.100 e o 900. Então, se você optar por aquela empresa para contratar, você vai ter um terceiro trabalhando com qualidade. E você vai ter um retorno com qualidade. Agora, se você optar pela de 300, é lógico que você vai ter problema. Então, até que alguns gestores entendam essa situação, e volta e meia você tem esse tipo de contratação, né? Então você tem problema. Não tenha dúvida. E aqui na indústria local tem muito gestor de conflito? Pessoas que são contratadas só para gerenciamento de conflito? Ou não tem muito? Não tem muito. Não tem muito, não. Normalmente, nós temos sido chamados o sindicato tem sido chamado para fazer a gestão de conflitos, né? Não só aqui, como em outras regiões também nós somos chamados para isso daí, mas em geral nós não temos essa qualificação, que é o que a gente procura muito. Nós entendemos que o Brasil precisa ter os gestores de conflitos, as comissões de conciliação, comissões de mediação, talvez até um dia de arbitragem, né? Eu sei que o judiciário tem uma restrição muito grande a isso, né? Mas acho que é uma restrição muito para um sentimento corporativo. Mas nós precisamos dessa gestão. O mundo funciona assim. Eu te falei, eu trabalhei muito nessa área de relações internacionais, então você vai na Espanha, vai na França, vai na Itália, todo mundo funciona. Como área comercial, funciona com as comissões de conciliação e mediação. Sim. E não existe um judiciário trabalhista específico, né? Você vê a Itália tinha um sistema semelhante ao nosso, havia muito conflito. No momento que as partes optaram por elas se conciliarem, praticamente não houve mais uma demanda para o judiciário trabalhista. E houve uma pacificação e houve uma evolução muito grande na relação capital-trabalho italiana. Houve uma melhoria muito grande. As partes ganharam. Mas é uma opção. O Brasil, acho que o Brasil precisa voltar. Não sei se ele já esteve no mundo, não, mas o Brasil tem que participar do mundo, entender as novas normas do mundo. Mesmo o sindicalismo. O sindicalismo, eu acho que o nosso sindicalismo é muito amarrado. Sim. Porque eu acho que as pessoas têm que ter o direito de escolher o seu sindicato. Por que a pessoa tem que ser somente daquele sindicato? Por que não, vou para o sindicato X, porque é ele que rege a minha categoria? Não. A pessoa tem direito a optar por outro sindicato. Eu sou a favor da liberdade sindical. A Convenção 87, que existe, que o mundo funciona com a Convenção 87, com a liberdade sindical. Eu não gosto de sindicato, vamos fundar outro. Tem direito a fundar outro. Por que não? É o direito de livre associação. Veja lá, nós temos medo? Não, nós não temos medo disso. Por quê? Porque sabemos que hoje a maioria das pessoas opta por se associar ao nosso sindicato, porque entende que tem competência. Se um dia tiver um outro com mais competência, até eu vou me sindicalizar no outro, porque ele vai me defender melhor. Então, é assim que tem que funcionar, liberdade sindical. O mundo funciona assim. E outra coisa, de forma parlamentarista. Os sindicatos, em geral, no mundo todo, são parlamentaristas. Eles tiram a figura do presidente. É uma questão muito mais dividida. Comitiva. Exatamente. E é mais ágil. Sim. Muito mais ágil. Aliás, os próprios governos parlamentaristas são mais ágeis. Muito mais ágeis. Até porque você só desloca o primeiro-ministro, você não tem um deslocamento. E se não há uma conjugação de interesses, cai o Congresso, faz nova eleição, até dar certo. E aí não há garantia de mandato para ninguém. Né? E é isso que eu acho que tem que acontecer. Sem a garantia do mandato, seja para os parlamentares, seja para os dirigentes sindicais. O pessoal vai prestar um pouco mais atenção e prestar melhores serviços. E eu vou te falar, excesso de sindicato é tão ruim para os sindicatos de verdade. O que acabam nos comparando aos sindicatos que trabalham? Comparam-se aos sindicatos que não trabalham. E isso é muito mal para a gente. Essa concorrência é desleal, porque você concorre com pessoas que legalmente teriam direito, têm direito,
mas não representa os trabalhadores. Por que o trabalhador, por exemplo, se for representado por um mau sindicato na região, ele não pode optar por um outro sindicato que represente melhor? Isso é o certo, isso é o correto. Sim. É assim que o mundo funciona, mas não é assim que, infelizmente, o Brasil funciona. E, para finalizar aqui a questão do trabalho, né, e da nossa conversa, porque a gente está com o nosso tempo aqui, os setores de RH das indústrias aqui da região estão se modernizando, porque a gente fala muito hoje em RH 4.0, né? Que é aquele que usa inteligência artificial, aquele que tem programa para que as pessoas não precisam fazer cálculos de horas e descanso semanal remunerado, enfim, que tomava um tempo, quase 80% do RH para isso. Essa nova visão do RH, que é um RH que prepara o funcionário, que melhora o ambiente de trabalho, tem acontecido na nossa região? Tem acontecido sim. Nós temos RHs muito mais qualificados, né? Então você vê que teve uma evolução. Houve uma mudança realmente do perfil, um perfil muito mais jovem, né? Embora ainda tenham outros mais sêniores aí com uma certa senioridade. Eu até me incluo dessa área de senioridade, né? Então já estou com 67 anos. Então... Mas eu acho que a idade, ela não é o problema. O problema é a pessoa conseguir... primeiro, exatamente. E é isso que você tem. Está inserida no contexto. Pessoa na área de RH com mais senioridade, ele está inserido em discutir a modernidade, discutir a evolução. Sim. Então, lógico, as pessoas mais antigas, elas vão com mais cuidado, né, na evolução, levando um pouco mais de tempo para evoluir. Elas querem se certificar antes. Sim. Que as evoluções elas estão indo no caminho correto. Lógico, o jovem ele tem uma demanda mais rápido, né? Mas ele vai um pouquinho mais na tentativa e erro, né? Então, ele às vezes é um pouco até imprudente, né? Mas é natural. É da juventude. É natural. Então, por isso que esse blend que acaba formando no setor de RH da região é muito bom. Então, tem evoluído, né? Eu sinceramente, eu admiro muito o pessoal, porque a relação capital-trabalho, nessa época da pandemia, ela evoluiu muito, ela se adaptou com muita facilidade, então as demandas são imediatamente discutidas, então evita-se que os problemas vão ocorrer, sempre vão ocorrer, sim, mas evita-se que esses problemas aumentem. Esses problemas sempre são discutidos. Temos pendências? Temos pendências. Temos todas resolvidas? Não temos todas resolvidas. Mas todas elas estão em andamento? Sim, todas elas estão sendo cuidadas, à procura de solução. É o que a gente fala muito, a gente tem que ser parte da solução e não do problema. Sim. Então você vê, nós vemos isso no setor de RH, está acontecendo nas indústrias, eu me refiro sempre às indústrias com a qual eu me relaciono diretamente. Então você vai ver em todas elas. E uma coisa muito bacana que eu vejo é que muitas pessoas que começaram no RH hoje, local, hoje se desenvolveram para ficarem em RH, está na área corporativa das empresas, né? Está respondendo nacionalmente, até internacionalmente, pelas empresas multinacionais. Você vê essa evolução. Eu acho uma coisa muito bacana ter visto. E os novos estão vindo no mesmo caminho. Eu acho interessante, existe algumas empresas que têm uma política de rodízio, né? E às vezes ela contrata o funcionário para uma determinada função, e quando ela faz o rodízio, aquele funcionário desenvolve muito melhor em outra função do que naquele que ele foi contratado, né? Então, isso é muito interessante. As carreiras em Y, tudo que acabam fazendo, porque, e a gente fala muito disso, que por serem empresas naturalmente multinacionais, as carreiras têm que ser multinacionais. Não é porque eu sou mecânico que eu não quero ser engenheiro ou administrador. Eu tenho essa vontade, sim, então eu tenho que ter essa oportunidade. Então, em muitas empresas, não são em todas ainda, as carreiras são dispostas, todas as carreiras são expostas, e desde que você tenha as certificações necessárias, fale o idioma específico de um cargo que apareceu em outro local, em outro continente, você vai concorrer a esse cargo. Então, é bom que tenha essa abertura. Então, as pessoas elas têm expectativa de progredir na mesma empresa. Tá?
Tá certo que os mais jovens querem progredir muito rápido, o que é totalmente natural e aceitável, e é bom que seja, mas nem sempre isso é possível. Tá certo. Bom, gostaria que o senhor deixasse um recado aqui para o jovem, né, que está buscando o mercado de trabalho, que está tão difícil. O primeiro emprego é realmente difícil, né? É um desafio para o nosso país. O que seria bom ele poder ou praticar ou se qualificar para conseguir galgar, né? Porque não adianta, os jovens também precisam entender que ele não vai sair da universidade ou de um curso profissionalizante e vai ser milionário da noite para o dia, né? Não vai virar uma chave, né? Então, isso demanda um tempo, precisa que isso aconteça aos poucos. É lógico que a gente tem os influencers, né? Que da noite para o dia estouram aí, mas isso é 1 em 1 milhão, né? Então, o que o normal para um jovem conseguir galgar uma boa carreira? Raquel, eu, como te falei, tenho 67 anos. Quando eu comecei na minha carreira profissional, há 49 anos atrás, era um mundo muito grande, sabe? Que eu não imaginava acessar todo esse mundo. Hoje o mundo está desse tamanho, está pequenininho. Então, e o principal desse mundo é a comunicação. Primeira coisa, idioma. Aprenda um segundo idioma. Então, o mundo é globalizado, né? O mundo está globalizado. Então, você precisa de ter mais idioma. Não se fala mais um único idioma em nenhum lugar do mundo. Sim. Tá? Então, se você vai aprender a falar o inglês, lógico, é a língua comercial, mas mesmo o francês ainda muito utilizado. E agora nós temos o mandarim, que é uma demanda. Nós temos diversas empresas chinesas aqui na região, certo? Já vem aqui, estão comprando muitos ativos. Os indianos também estão vindo comprando muitos ativos, tudo. Os russos estavam comprando, mas deu uma paradinha agora, mas eles estão vindo com bastante agressividade aqui, tudo. Os oligarcas chegaram a comprar algumas coisas aqui? É que acabou não se realizando em função da guerra. Né? Nós tínhamos algumas empresas aqui, algumas foram compradas, lá da Serra do Salitre foi comprada assim, acabou a operação financeira, porque ela começou bem antes da guerra. Os ativos já estavam disponíveis aqui em outra moeda. Então aconteceu. Mas existe essa demanda. O jovem aprenda outro idioma, porque não adianta, não tem expectativa, o mundo mudou. Sim, eu acho que já faz um tempinho, né? O segundo idioma é essencial para todo mundo, mas eu vou lhe dizer, antes de aprender o segundo idioma, tem que falar bem o português. Senão, não vai resolver. Realmente, muita gente desaprendeu, né? Então, a gente precisa aprender que ainda tem acento, vírgula, ponto, porque senão a gente escreve que nem... sem pontuação, e a comunicação também é prejudicada. Então, né, o jovem ou qualquer pessoa que queira trabalhar e se desenvolver profissionalmente precisa saber se comunicar no português e, claro, numa outra língua, para que isso cresça, né? Senão... Isso é básico. O segundo, lógico, o idioma pátrio é a primeira coisa, até porque sem o idioma pátrio nós não vamos entender o segundo idioma. Mas tendo o segundo idioma, já está meio caminho, até para compreender, para receber as novas informações. Você vê que a pessoa está no ramo de saúde, ela precisa do segundo idioma? Precisa. Ela está no ramo químico? Precisa. Está na matemática? Precisa. Em todas as relações, ela precisa de um segundo idioma. E sem isso ela não vai desenvolver. Tá certo. Bom, eu agradeço muito a sua participação aqui no programa. Foi uma conversa muito agradável, muito ilustrativa, explicativa, e já fica aqui um convite para uma segunda vez, uma segunda oportunidade. Agradeço, uma boa noite. Boa noite, Marcelo, e até semana que vem com outro Fatos em Destaque. Compartilhe esse link. www.omegawebradio.com